com a Grazi. Estou esperando a nossa convidada aparecer para que a gente possa dar início a mais um importante Café com a Grazi. Só estou aguardando, vamos ver. Acho que agora vai dar. Acho que agora vai dar, vamos ver. Oi, Ana. Ah, olá, boa Agora noite. deu. Deu, boa noite, tudo bom, doutora? Tudo bem, Grazi? Tudo. Fico muito feliz, mais uma vez, muito honrada por você participar e aceitar o convite mais uma vez. Eu acho muito importante que a gente tenha esse espaço para estar conversando, né, e estar espalhando para as meninas um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado, mas tão importante, tão necessário, né? E que muitas de nós não sabemos como é, o que significa. Temos informações truncadas, né? Temos desinformações e muita gente está chegando agora, descobrindo seu diagnóstico agora, acompanhando as redes sociais, né? Muitas de nós pegamos o bonde andando e nós só vamos entender sobre o câncer quando vivenciamos ele, né? Então, assim, por mais que tem muitas pessoas com experiência, a cada momento, infelizmente, chega novas pacientes, novas meninas querendo participar, querendo se inteirar sobre o assunto, e elas deparam com informações desencontradas, com situações que nos deixam ainda mais preocupadas, né? Então a gente quer saber um pouco agora, um pouco mais para frente, e acabamos nos confundindo com todas essas informações, né? Eu acho que a sociedade também está muito desinformada sobre esse assunto, essa temática, né? Cuidados paliativos é uma coisa tão necessária, tão importante, tão atual, mas ainda as informações são tão desatualizadas, tanto na área médica quanto com os pacientes oncológicos, que nos deixa ainda mais com medo, né? Então, assim, eu fico sempre aqui pensando em estar compartilhando com as minhas amigas essas informações, né? Que eu, às vezes, eu sei um pouquinho a mais pela demanda, pelo tempo de diagnóstico, né? Esse ano estou completando 10 anos de diagnóstico. Recentemente eu descobri, completei 6 anos, né? Da minha metástase pulmonar. A gente vai aprendendo a cada dia com várias informações, mas eu tento fazer desse canal aqui, nesse Instagram e o canal no YouTube, uma rede de troca de informação, né? E nada melhor do que trazer pessoas que tenham conhecimento nesse assunto, para que possa nos esclarecer ainda mais com propriedade, com informação, com dignidade nas informações, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa. Tá certo. Então, quando tu me convidou, eu pensei bastante, né, que os cuidados paliativos estão um assunto na boca das pessoas, principalmente por conta das últimas mortes famosas, por assim dizer, né? Como morreram aí alguns artistas, políticos, enfim, esse assunto acaba ganhando corpo, né? Mas o que a gente percebe é que, apesar de hoje a informação ser tão disseminada, o que a gente tem é um excesso de informações que muitas vezes não nos ajudam. Até porque na ânsia de dar notícias, muitas vezes até a própria imprensa ela se perde um pouco, né? Enfim, e isso tem um efeito deletério, principalmente quando a gente está falando de pessoas que estão assistindo que já são pacientes, pessoas que já têm um diagnóstico, né? Então, para a gente que é paliativista, isso é quase uma questão de honra, eu brinco assim, né? De estar disponível para desfazer alguns desencontros e para desfazer aí desmistificar algumas coisas, enfim, porque se no dia a dia nosso de profissional de saúde a gente já
encontra nos próprios colegas tantos problemas, tantos erros conceituais, né? De às vezes a gente ter vontade de dizer para o colega, pelo amor de Deus, volta a estudar para a gente conversar melhor, enfim, é um outro cuidado que a gente tem que ter com o público leigo, né? E em especial se esse público, inclusive, é um público que se beneficiaria desse conhecimento especificamente. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos e a gente pensa no que a Organização Mundial de Saúde nos diz sobre isso, sobre essa abordagem integral à pessoa que tem uma doença grave, uma doença considerada potencialmente fatal, e que está trazendo um monte de problemas para ela, um monte de sintomas, um monte de sofrimentos, um monte de escolhas, né? De bifurcações, de faço ou não faço, de medos, enfim, e traz isso também para sua redondeza, né? Para sua família e para o seu meio. A gente está falando aí de uma população enorme que se beneficiaria de cuidados paliativos, né? E como tu sempre traz para essa parte do paciente com câncer, né? A gente não tem dúvidas. Na verdade, para a gente até é um pouco espantoso que a gente ainda precise chover tanto no molhado, né? Sobre falar a importância desses cuidados integrais, totais, multiprofissionais, de uma pessoa que tem uma doença da qual a gente fala todo mês. Eu sempre falo, gente, tem fitinha colorida todo mês para a gente falar de um tipo de câncer diferente, sobre prevenção, sobre tratamento, sobre acompanhamento. E aí o que nos instiga mas como aqui ninguém está falando do sofrimento? Como que é viver com uma doença em que tu tem um tratamento, mas tu não tem garantia de como que ele vai ser? Se vai dar tudo certo, se vai funcionar, se você vai responder bem, com pouco efeito colateral dessas medicações que estão tão agressivas, ou se você vai ter muito efeito colateral, se você vai sofrer, se você vai perder os seus papéis, né? Além de ter sintomas tão conhecidos como dor, como náusea, vômito, falta de ar e tantos outros, se você não vai ficar afastado do seu trabalho, da sua família, se você não vai estar mais cansado. Então, assim, quantas coisas acontecem com uma pessoa que tem uma doença grave, uma doença crônica, e que não estão sendo vistas, né? Então, assim, para a gente é muito chocante, embora não seja surpreendente propriamente, ver coisas como essas que aconteceram no último mês, por exemplo, de a família do fulano de tal conversou com os médicos, e isso vai na imprensa, né, por serem pessoas famosas. Então, a equipe médica disse que a situação é irreversível, então agora ele vai receber cuidados paliativos. Exatamente. A minha primeira reação é assim, como assim agora? Vocês estão muito atrasados, né? Cuidado paliativo tinha que vir muito antes. Lá quando a gente viu que a situação demandava de cuidados, porque era uma situação sabidamente difícil, uma situação sabidamente sofrida, uma situação que vai trazer uma gama gigantesca de sintomas físicos, de sintomas psicológicos, de sintomas espirituais, vários, né? Então, assim, a gente tem que parar urgentemente de difundir esse desconhecimento que agora que a situação é irreversível e a pessoa está para morrer nos próximos momentos, é que ela vai receber cuidados paliativos. Não! A gente não tem dúvida que os cuidados paliativos são imperativos nesse momento, que é o cuidado paliativo responsável por dar conforto, integridade, dignidade desse momento de fim de vida. Mas ele tem que começar muito antes. Eu tenho pacientes que estão comigo há 5 anos no mesmo ambulatório. E aí? Eles estão vivendo ou eles estão morrendo? Sim, ou eles exatamente. Estão as duas coisas? É que, na verdade, para nós também fica muito obscuro essa informação, né? Como assim? Como é que a gente pode ter cuidados paliativos e estar em tratamento, né? Que ele não esteja associado ao fim da linha, que ele esteja ali naquele prazo de 1 semana. Como assim? Porque não fica claro na nossa cabeça, e eu acredito que na cabeça de muitas amigas oncológicas, como que eu posso ser beneficiada com esse cuidado paliativo sem que eu associe com o final, com a morte,
né? Porque, na verdade, como nós já conversamos aqui em outros momentos, o cuidado paliativo que tu comentaste agora, ele tem que estar interligado. Mas como que eu posso fazer essa interligação? De que maneira que eu posso associar as duas coisas? Assim, em alguns países do mundo que tem uma relação e uma conexão melhor do próprio sistema de saúde, onde tem os critérios de elegibilidade de uma pessoa para receber cuidados paliativos já estão mais claros para o sistema, para os profissionais de saúde. Isso não acontece no Brasil. Aqui, então, né? É uma coisa que eu falo bastante, assim, até em alguns posts, eu sou até um pouco repetitiva, nesse sentido, assim, se você se interessou pelo assunto, se você foi atrás e você entendeu o que você precisa, vai atrás. Você pode pedir para o seu médico assistente encaminhar, no seu caso, né, no caso desse nosso público, né, com doenças oncológicas, com doenças com câncer aí, você pode pedir para o seu oncologista, mas pasmem, não se surpreendam e não se espantem se o oncologista dizer coisas do tipo, mas por quê? Mas não é hora. Por que você está pensando nisso? Na verdade, onde você leu? A informação, ela está dentro do próprio oncologista, no caso, né? Porque ele também, não todos, né? Mas a grande maioria também tem dúvida e não sabe exatamente em que hora que se aplica isso. Isso, e isso eu costumo falar bastante isso sobre com alunos, né, com os residentes, que isso é uma deformação de formação médica, porque não deveria ter dúvida. Isso já está em vários artigos científicos há muitos anos. Isso é estudado, reestudado, publicado há muito tempo. Então, a gente não deveria estar tendo tanta dúvida, né? Então, por isso que é muito frequente a gente ver rodas, né, de discussão, mesas de discussão e de conversa sobre cuidados paliativos, das pessoas falarem que a gente ainda está engatinhando. Porque é isso, por mais que se fale mais, por mais que se escute o nomezinho, né? Se escuta, cuidados paliativos. Na imprensa, na TV, na internet, no rádio, no podcast, não importa. Poucas as vezes se fala do conhecimento técnico que está ao redor disso e desse encaminhamento. Então, eu falo muito sobre isso, assim, você que tem uma doença crônica, que pode ser o câncer, mas pode ser outra, que é uma doença que está te ameaçando. Ela não ameaça só a sua vida do ponto de vista de morte, mas ela ameaça a sua vida do ponto de vista de qualidade. Você está sofrendo, você tem sintomas, e você acha que você se beneficiaria de cuidados paliativos? Vai atrás. No sentido de, pode ser que o seu médico assistente não reconheça, não entenda, tenha erros de conceito, que não estude, que não saiba, e tudo bem, mas você pode ir atrás, sabe? Eu encorajo muitas pessoas a fazerem isso, não só para os cuidados paliativos, mas para conhecimento em saúde de uma forma geral, para que a gente tenha discussões mais honestas com as pessoas que nos cuidam, né? Claro, eu tenho um viés de eu ser médica, mas assim, eu quero que a minha mãe, que o meu irmão, que o meu marido, que a minha filha no futuro possa chegar na frente do seu médico, do seu fisioterapeuta, do seu enfermeiro, do seu dentista, enfim, de quem for, e possa conversar, e possa ter uma relação horizontal, que possa olhar no olho, que possa falar de saúde, e não receber ordens. Exatamente. Isso é outra coisa. Né? Então, assim, e esse lugar é muito sensível, né? Então, assim, quantas pessoas, né, Grazi, a gente conhece com histórias parecidas com a sua, que tem um câncer de mama, que tem metástase, pode ser no pulmão, pode ser no fígado, pode ser nos ossos, enfim, né, do jeito que o câncer de mama se comporta, e que tem muito sintoma. Tem muita decisão para tomar. E daí quem é que cuida disso? Exatamente. Né? Inclusive, essa live, ela está sendo pensada nessas minhas amigas. Que eu tenho muitas amigas, elas não estão aqui agora, elas vão assistir em outro momento, que eu sei, que elas estão com a doença estabilizada, né? Parou de crescer, está controlada com medicamento, mas elas tiveram sequelas.
dores crônicas, principalmente quando elas estão ou nos ossos, né? Ou mexe com o músculo, com lombar e com outras coisas, que elas mesmo reclamam que elas têm dores, elas estão com a doença estabilizada, mas elas têm dores. E elas não são atendidas nessas dores, né? Elas não sabem para quem ela vai recorrer, porque ela comenta com a doutora, com a oncologista, com o oncologista, e ele tratou, digamos assim, a doença, que está estável, né? Com o protocolo, o protocolo respondeu. Mas o protocolo deixou sequela, na verdade não é nem protocolo, a doença já deixou uma sequela, porque ela já houve um crescimento, então eles não sabem como eles vão chegar, como eles vão comentar com seus médicos e de que forma que o médico pode colaborar, porque eles também acham que eles não devem comentar, porque não tem como ser tratado, né? Porque o oncologista ele tratou o que tinha para tratar, que era a evolução do tumor. Mas e aí, como é que funciona essa outra parte? Eu brinco de vez em quando que os cuidados paliativos, e daí especificamente, né, a medicina paliativa, é a medicina da qualidade de vida das pessoas que têm alguma doença. Né? Porque hoje, é o que eu comecei falando na live, tem muita informação, tem muita página no Facebook, tem muita página no Instagram, tem 1 milhão de sites, nossa, tem muita coisa, é tanta coisa que deixa a gente meio perdido de vez em quando, né? Boa então é muito importante. Então é muito importante que a gente alinhe as coisas, né? Então, assim, algumas coisas são muito importantes, como saber que o paciente é sempre o protagonista da história dele, não é um médico, né? Então, assim, várias vezes a gente viu nessas reportagens, esses últimos tempos ali, dos médicos celebridades, assim, né? Assim, mas a escolha foi de quem estava ali. Ator ou não, global ou não, famoso ou não. Aquela pessoa é o principal ator da vida dela mesma, né? E isso é uma coisa bastante importante que a gente não pode deixar de falar nos cuidados paliativos, porque o que a gente tem na nossa realidade de paliativista? São pessoas que têm doenças graves, doenças progressivas, doenças incuráveis, doenças que podem ser agudas ou crônicas, mas que são difíceis, né? E a gente não está aqui para fugir dessa dificuldade, a gente não está aqui para dizer que vai ser tudo lindo, maravilhoso e fácil. A gente está aqui para dizer que a gente vai fazer esse caminho juntos, que a gente vai tomar decisões juntos, sempre pensando no melhor, sempre pensando no protagonismo dessa pessoa que tem essa condição, sempre pensando no entorno dela, na vida dela, na qualidade de vida dela. E o que a gente vê de resultado com esse olhar? O resultado que a gente vê com esse olhar é que a gente tem muitas pessoas que não têm essas doenças com essas características que eu falei e que se sentem muito doentes, mas tem muitas pessoas com essas doenças, com essas características que eu falei, como com quem eu estou falando agora, e que não se sentem doentes. Isso é importante, né? Esse sentimento de, sim, eu tenho um câncer metastático, mas eu me cuido, eu tomo decisões, eu vou em busca, eu tenho uma equipe que me apoia, eu tenho com quem conversar sobre diretivas antecipadas de vontade, eu tenho com quem conversar sobre os meus sintomas, a minha dor, a minha fadiga, eu tenho com quem conversar sobre os sintomas psicológicos e espirituais que surgiram nessa caminhada, que são muitos, porque se questionar faz parte, né? Então, assim, eu não me sinto doente. Eu tenho uma doença, mas eu não me sinto doente. Exatamente. E, assim, isso é uma questão muito nossa dos cuidados paliativos, de entender que o cuidado paliativo lá de fim de vida, ele existe, ele é extremamente importante, ele é imperativo e ele faz muita diferença no cuidado do fim de vida de uma pessoa. Mas o cuidado paliativo proporcional, o cuidado paliativo que vem antes desse processo e que dura anos, ele precisa ser mais falado e mais dito. A gente não pode deixar alguém sofrendo um tempão para depois dizer, agora que a gente não tem o que fazer pela doença, então a gente vai oferecer cuidados paliativos para essa pessoa. Exatamente. Porque isso quer dizer que você deixou ela sofrendo, você não olhou para esse lugar. E isso é muito importante a gente resgatar, né? As pessoas não têm que perder a qualidade de vida delas
e não ter com quem contar nesse processo de ressignificação dos seus papéis na vida diante de um diagnóstico, para receber cuidados lá no fim. Ela tem que receber durante o trajeto, né? Ela tem que receber o que é proporcional, o que é correto. Exatamente. E até uma sugestão que eu dou, né, eu, por exemplo, tive a sorte de ter uma equipe toda que me apoiava em todos os sentidos, né? A clínica onde eu faço atendimento, ela tem esse olhar e esse conjunto de humanização. Só que nem todas as meninas têm essa oportunidade, essa gama de profissional disponível. Mas, às vezes também tem profissional, oncologista, que ele deixa tudo para ele, né? Então, existe essa gama no próprio hospital, o SUS tem essa disponibilidade, mas às vezes o profissional principal, que é o oncologista, ele não apresenta esse leque, né? Então, assim, às vezes muitas meninas eu percebo aqui, até pelo CEPOM, que ele tem esse quadro, mas muitas vezes para no oncologista que ele não encaminha, ele não repassa. Né? Eu, por exemplo, lá no meu atendimento inicial, eu tinha uma cadernetinha onde eu anotava tudo. Tudo, pensamento, dúvida, pensamento em relação a várias situações, não só sobre o medicamento, né? A minhas limitações, como que aconteceria tal coisa, né? E eu ia tendo respostas para essas informações. Mas às vezes também parte de nós ter essa disponibilidade para fazer isso. Porque às vezes nós também ficamos fechadas nos nossos quadradinhos e achamos que o médico não precisa saber de determinadas situações, né? Ou que ele não vai me ajudar em determinadas circunstâncias. Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que eu até queria compartilhar, foi numa das tuas lives que eu assisti, sobre as meninas da sexualidade. Aí vocês estavam conversando sobre os papéis, né? Sobre o desejo, como é que fica, e tu abordas isso no teu atendimento. E eu vejo que às vezes as meninas também não sabem para quem elas vão recorrer, né? Para quem que elas vão perguntar sobre isso, como que vai acontecer. Porque nós, eu pelo menos vejo que eu ainda sou jovem, né? E eu tinha 33 anos, então isso ainda para mim era frequente. Então isso surgiu. E eu sou muito metida, pergunto tudo. Então isso fez parte do meu questionamento. Só que tem muitas meninas que elas não têm essa liberdade, essa vontade de perguntar, e elas ficam com isso para elas, aí elas não sabem quem que vai poder me ajudar. Será que um oncologista vai me responder esse tipo de coisa? Será que ele vai associar? Então, isso ficou muito curioso e muito... eu liguei muito essa questão aos cuidados paliativos. Então, eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, assim como a gente tem que quebrar tabus, né, para conseguir conversar de cuidados paliativos de qualidade, de cuidados paliativos precoces na oncologia, falar de qualidade de vida de uma pessoa que é portadora de uma doença, sem ficar com esse foco exclusivo no final da vida, onde a gente já tem essa clareza de que sim, é importante, é essencial ter cuidados paliativos quando a gente está falando de fim de vida e de terminalidade. Isso é ponto pacificado, né? O que a gente tem que trabalhar é a qualidade de vida dessas pessoas antes. E o que envolve essa qualidade de vida? E aí, para a gente falar disso, a gente tem que quebrar vários paradigmas, vários tabus e fazer vários processos de desmistificação. Desde o conceito de cuidados paliativos até o conceito de saúde, que é super amplo, que as pessoas pensam ter doença ou não ter doença, e não é. Tem várias outras coisas que interferem na nossa forma de ser ou não saudável, pensar saúde, tomar decisões das nossas próprias saúdes. Tanto que tem linhas de cuidado e de tratamentos diferentes. Tem pessoas que se negam a fazer o tratamento alopático, que fazem só terapias integrativas e complementares, que fazem terapias experimentais, que muitas vezes caem na mão de
gente que é charlatã. Então, assim, é uma gama de coisas. Por isso que eu tô falando com muita veemência sobre essa questão de o protagonista do cuidado é o paciente, então a gente tem que falar do que é importante para ele. Então, é importante para o paciente falar sobre a sexualidade, porque a doença dele está interferindo nesse lugar, que é importante para ele, que é da relação dele com o corpo dele, da relação dele com o outro, com o seu par, com o seu marido, com a sua esposa, enfim, não importa. É importante, então a gente tem que falar. E aí entra um lugar que eu acho que é extremamente sensível, que é, se você resolve falar para mim, que sou sua médica, e eu não tenho muito conhecimento, ou, enfim, eu não sei o que fazer com a informação que você está me dando, e tudo bem, a gente não é obrigado a saber de tudo, mas a gente é obrigado a se interessar por tudo, no sentido de que eu não sei te dizer e eu não sei te resolver, mas eu sei quem sabe. Exatamente. Então, também é minha responsabilidade conhecer o trabalho dos colegas. Como é que eu vou encaminhar os meus pacientes para fisioterapia se eu não sei o que o fisioterapeuta faz? Exatamente. Como que eu vou encaminhar os meus pacientes para psicologia se eu não sei quais são as linhas de psicologia que existem? Eu não preciso me aprofundar, eu não preciso ser o psicólogo e a psicóloga, mas eu preciso conhecer os colegas, eu preciso conhecer o trabalho dos colegas, porque eu preciso encaminhar. Porque é um mantra que eu repito com muita frequência, que é, a gente não pode gerar sofrimento, ser a causa do sofrimento de alguém por causa da nossa ignorância como profissional de saúde. Então, assim, se tem uma dor que eu estou tratando, estou indo atrás, estou dando conta, principalmente porque dentro dos cuidados paliativos a gente lida muito com isso, né? A gente trabalha muito com dor, e ainda não está dando conta, está na hora de falar com alguém, está na hora de encaminhar para um colega, está na hora de passar a mão no telefone, conversar com o anestesista, com um neurocirurgião, com outro especialista, e dizer, cara, é isso que está acontecendo, preciso te encaminhar uma pessoa que está assim, que está assado, que já fez isso, que já fez aquilo, que já tomou não sei o quê, enfim. Então, eu preciso saber o que a terapeuta ocupacional faz, a psicologia faz, a fono, a físio, a nutri, a assistente social, o capelão. Eu preciso saber. Porque este paciente vai chegar em algum momento, num lugar, em que eu não vou dar conta de tudo. Eu sou só a médica. E ele tem uma complexidade, que é a complexidade que todos nós, como ser humano, temos. E que nós vamos precisar de ajuda. E eu preciso saber quem é que vai nos ajudar. E esse é um lugar, assim, essencial. Eu lembro de uma vez que eu acho que, bem no início, logo que a gente se conheceu, da tua felicidade e da tua curiosidade de ter conhecido uma dentista que trabalha com oncologia. E eu falei, cara, isso é sensacional, que bom, né, que a gente tem essa colega e essa especialidade que pode ajudar e que é tão importante que as pessoas talvez nem saibam quão importante que é. Então, assim, estar aberto para o conhecimento e também ter a humildade de, olha, eu sei quem vai nos ajudar porque eu não sou a pessoa que dá conta disso, é essencial, porque daí a gente trabalha em equipe de verdade, não só a gente como profissional trabalha em equipe, como o paciente, de fato, faz parte da equipe. Ele se comporta como parte da equipe, sendo tão responsável quanto, e a gente toma decisões compartilhadas, que é o mais correto, que é um conceito tão antigo na medicina, lá da década de 60, e que a gente ainda está patinando, né? Então, as decisões às vezes são todas atravessadas, às vezes de cima para baixo, às vezes só do médico para o paciente, às vezes só do paciente para o médico, quando na verdade elas têm que ser compartilhadas, onde a equipe de saúde entra com conhecimento técnico, com a medicina baseada em evidência, com a saúde baseada em evidência, com a parte técnica, estudos e indicações, né? E o paciente entra com a sua história, a sua biografia, a sua autonomia, né? Então, tudo isso tem que estar andando junto. Sim, então, até tem uma menina aqui, a Letícia, comentou sobre a questão da sexualidade, né? Que ela até comenta, mas eles sempre dizem que é normal, faz parte do tratamento. Talvez ela se referiu à questão da libido, né? Que eu acho que é uma coisa que afeta muito, né? Ou as sequelas que fica ali na região íntima.
Mas como é importante esse conhecimento fora do quadradinho, né? Inclusive, Letícia e as meninas, as convidadas que estavam na live da doutora Lauren, eu trouxe e elas vão estar aqui nos próximos cafés. Nós vamos falar sobre isso, essa questão que ainda é muito tabu também, né? E que se o médico ou oncologista ou com outra especialidade ele não domina o assunto, como a doutora falou, pode estar encaminhando para especialistas que cuidam dessa questão, né? Porque até a própria sexualidade tem uma demanda muito grande ali. Depois eu vi, também tem a ginecologista que cuida com um tratamento de laser terapia. Então tem uma gama de recursos que às vezes o profissional especializado que vai dar conta daquela demanda, né? Então, o oncologista, ele precisa estar aberto para fazer esse compartilhamento do paciente para outros especialistas. A gente tem que também ter clareza de que o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento, o andar da carruagem das coisas, ele não é linear, né? Então, assim, vai ter épocas em que um profissional vai ser mais requisitado, mais importante para dar conta daquela situação do que outros. Então, assim, tem épocas que eu vejo o mesmo paciente toda semana. Tem épocas que esse paciente consegue vir uma vez por mês, outras vezes pode ser a cada 3 meses, está tudo bem, há 6 meses, uma vez por ano. Depende, a gente tem que também ter essa cautela e essa clareza, né? Se a demanda de hoje é sexualidade e a gente sabe que tem a colega que é especialista, que estuda sobre isso, e que todo o resto está tudo bem, está controlado, está tudo certo, ela é o destaque desse momento para você, né? Ela é mais importante, ela é mais requisitada porque ela vai fazer mais diferença na sua qualidade de vida neste momento. Então, isso também é até um pouco difícil de ensinar, às vezes, né? Os alunos da graduação, os alunos, às vezes, da pós-graduação, de que está tudo bem, que cada um de nós vai cumprir o seu papel da melhor forma possível, entendendo que vai ter épocas que um vai estar mais importante, por assim dizer, né? Vai estar mais destacado, mais requisitado do que outro, porque é aquele profissional que é mais importante para a qualidade de vida do paciente naquele momento. E tá tudo bem. Contanto que a gente converse, que a gente tenha uma comunicação assertiva entre as pessoas que cuidam do mesmo paciente, que a gente mantenha uma comunicação compassiva com o paciente, com a família, mas principalmente que a gente se mantenha aberto, que a gente escute, né? Que a gente percebe que muitas vezes a gente cai em alguns automatismos, né, e em alguns vícios de formação de julgar que o que seria importante para mim, se eu tivesse na mesma situação que este paciente, é o que ele também acha que é importante. Não é. Cada pessoa tem a sua régua de valores, tem a sua história. Então, para muitos pacientes, talvez a sexualidade não seja um ponto, né? Não seja um assunto a ser tratado, mas para muitos outros é. E a gente tem que ter ouvidos para isso, né? Então, assim, a gente nem fala. E muitas vezes a gente percebe que tem alguns pontos que são mais difíceis. Por exemplo, a sexualidade que a gente está falando, que fica retraída, a dor que ainda tem muita gente que esconde, achando que vai fazer alterações nos seus tratamentos, enfim, é bem comum que as pessoas escondam a dor e acabam deflagrando aí quadros de dor crônica de difícil manejo por não ter falado antes, ficam sofrendo, acabam fazendo quadros depressivos em cima desses quadros de dor crônica, enfim, várias outros efeitos colaterais desse comportamento. A gente vê que espiritualidade é outro assunto muito importante e que os pacientes volta e meia têm dificuldades de ter um espaço de escuta para falar sobre isso, sobre o que é sagrado para si, né? Às vezes tem dificuldade de trazer suas crenças não espirituais, mas, por exemplo, muito comum acontecer, principalmente pacientes com doenças crônicas, que
eu tentei um outro remédio, eu tentei um outro tratamento, eu tentei um outro chá, e isso não vai para consulta, porque a pessoa tem medo de falar, tem medo do julgamento, tem medo, enfim, né? Então, assim, tem muitas coisas que fogem da consulta, mas que interferem no resultado da qualidade de vida desse paciente e que precisam ser ouvidos para ouvir. E é nesse lugar que a gente tem que entrar muito antes, né? Muito antes lá daquele fim de vida. Então, eu quero fazer duas perguntas que elas estarão juntas. Primeiro, sobre a questão do cuidado paliativo. Como é que ele entra no seguinte fator? Que médico que cuida dessa questão? Eu sei que a senhora já me explicou que é o paliativista, né? Mas como é que funciona essa questão? Porque ele não é um oncologista, e que doença que eu procuro o médico paliativista? Porque eu vejo que as minhas amigas, elas não sabem, como eu também não sabia, estou aprendendo porque eu estou te acompanhando, como é que funciona essa questão de que eu vou ser encaminhada para cuidados paliativos, quem é o médico que vai cuidar disso, e sobre a questão que ele faz parte ali da equipe da oncologia, né? Porque às vezes não fica bem claro se é o médico oncologista que vai cuidar disso. Como é que funciona bem essas demandas ali? Certo. Tem uma questão bem importante aí nessa pergunta, que os cuidados paliativos, que a gente chama de primários, deveriam ser os cuidados paliativos básicos oferecidos por todo o médico, por todo o profissional de saúde, mas agora falando especificamente dos médicos, que tratam pessoas que têm essas doenças graves, progressivas, de caráter crônico, que causam muitos sintomas, enfim. Isso é o que a gente chamaria dos cuidados paliativos básicos primários, enfim, né, que são os cuidados paliativos gerais. Por quê? Porque, assim, um paciente que tem sintomas de fácil manejo, pós-quimioterapia, por exemplo, né, ele não precisa necessariamente da equipe de cuidados paliativos, mas ele precisa receber cuidados paliativos de controle de sintomas. Então, tem que receber medicação para náusea, para vômito, para dor. São aqueles manejos simples. O comparativo para a gente entender isso talvez seja, por exemplo, um médico recém-formado, ele precisa saber tratar uma pneumonia adquirida na comunidade, como a gente chama, né? Essas pneumonias simples. Todo médico que acabou de sair da faculdade tem que saber tratar, né? É uma coisa básica da formação, né? Você não vai encaminhar todas as pneumonias para o pneumologista ou para o infectologista. Então, assim, existe esse lugar comum onde todo mundo deveria fazer. E aí a gente já começa com um primeiro problema. Não é todo mundo que faz, né? Aí, ok. Dentro desse entendimento, a gente tem critérios. São escalas, né, que a gente usa na nossa prática para determinar quem é o paciente que se beneficiaria de ser encaminhado para a equipe de cuidados paliativos, de ter um médico paliativista de retaguarda, como a gente chama, assim, né? Por exemplo. Então, este médico vai ser um médico consultor. Não necessariamente ele é o seu médico assistente, ele não vai fazer o papel do oncologista. Ele vai ser o médico consultor para esses sintomas que estão ficando mais difíceis, mais apertados, que demandam de mais manejos, de conversas sobre prognóstico, de conversas de planejamento avançado de cuidados, de conversas sobre diretivas antecipadas. Então, assim, tem um outro universo baseado nessas escalas, nesses critérios de elegibilidade, enfim, né, que são várias escalas aí validadas no mundo inteiro para este encaminhamento. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Até, obviamente, que conforme a doença evolua, seja ela para uma melhora, para uma remissão completa, para uma cura, ou para uma evolução do quadro, uma progressão de doença, e para sinais de terminalidade, independente de para onde a doença vai, a nossa preocupação é para onde o paciente vai. Como este paciente está, como essa pessoa está.
Então, muitas vezes a gente, como médico paliativista, como equipe de cuidados paliativos, a gente é equipe consultora. A gente dá retaguarda, né? E outras vezes a gente é a equipe principal de cuidado. Então, assim, isso varia da complexidade do quadro. O pulo do gato seria que se a gente tivesse uma rede de cuidados mais bem formada em relação a cuidados paliativos, essa transição ela seria mais correta, mais orgânica. Assim como o médico clínico generalista, o médico de família, cuida de todos os problemas, 80% dos problemas de saúde de uma população e 20% encaminha para um especialista, a gente seguiria essa mesma lógica. Então, assim, eu, por exemplo, que sou médica clínica, eu trato muito de saúde de pacientes adultos, onde o meu processo é principalmente de prevenção de doenças, de cuidados gerais de saúde, certo? Eu não preciso encaminhar todo hipertenso para o cardiologista, não faz sentido nenhum. Mas a hipertensão grave, refratária, de difícil manejo, o cardiologista vai ver? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas o que eu quero dizer é que a gente está tão acostumado a fragmentar, a gente, não só a gente profissional de saúde, eu estou falando até da própria população. Eu tenho dor de cabeça, eu vou no neuro. Quem disse que a sua dor de cabeça é um problema neurológico? Pode ser outra coisa que não tem nada a ver com isso. Pode ser um problema articular, um problema muscular, uma outra coisa. Então, assim, nesse lugar a gente deveria ter graduações na área da saúde, mas principalmente na medicina, né, puxando pro meu lado, e para a crítica do ponto de vista médico, que se falasse de cuidados paliativos. Porque daí o cardiologista que trata o paciente com insuficiência cardíaca, o pneumologista que trata o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, o nefrologista que trata o paciente com insuficiência renal, que está fazendo diálise e que tem que tomar várias decisões, o médico reumatologista que lida com vários pacientes com doenças autoimunes graves, que trazem um monte de problemas para o paciente, o médico neurologista que trata pacientes com doenças neurológicas graves, o geriatra que trata pacientes com demência, todos eles iam saber fazer cuidados paliativos básicos. E eles iam ter uma equipe de cuidados paliativos consultora. E eles iam encaminhar para essa equipe de cuidados paliativos conforme esses critérios de elegibilidade. Na verdade, dá para organizar tudo bem bonitinho. Só que o nosso sistema demanda, assim, de uma reforma, praticamente, né? Uhum. Então... Teria que começar do zero. Não sei se começar do zero, assim, mas os nossos Nível movimentos... O nosso movimento no país, assim, através da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, já tem feito bastante esse trabalho de falar mais na graduação, né? Os médicos que estão se formando agora precisam ouvir mais sobre isso. Fazer cursos e processos de educação continuada para os médicos que já estão aí formados há muito tempo, porque volto a dizer, e eu bato muito nessa tecla, não dá para a gente imputar sofrimento nos outros porque a gente escolheu ser ignorante. Né? Isso não pode acontecer. Então, a gente tem esse processo acontecendo agora. O que nos assusta muito é essa informação mesmo, né? Porque, infelizmente, a palavra cuidados paliativos, ela está automaticamente ligada com o final, que não teve recurso. Então, o recurso te deixa lá deitadinha, esperando chegar o momento, né? Então, é isso que assusta muito. E tu deixou claro hoje, como em outros momentos, essa questão de que o cuidado paliativo faz parte de toda a demanda desde o início, né? Então, ele é do cuidado básico até o mais complexo, né? Então, eu, por exemplo, a minha equipe, sabes, ela cuida do todo, né? Mas, infelizmente, vários lugares eu tenho percebido, acompanhando as meninas, não existe isso. Existe muita classificação e os próprios médicos, eles classificam fase inicial, cura e fase final, né? Hoje em dia está muito, eu acho que é uma coisa que está crescendo muito na sociedade, que é a questão da metástase, que é a questão da doença crônica, mas eu acho que nem os médicos sabem o que fazer
com essa grande demanda de pacientes metastáticas que estão respondendo, né, estabilizadas, mas que não estão nem curadas, não chegaram nem no fim da vida, né? Isso, perfeito. E o que fazer com esses pacientes que estão, no caso, eu falo por mim, 6 anos, né? Eu falo por mim enquanto paciente, mas eu não falo por mim enquanto equipe. Eu falo em relação à grande população, né? Que essa demanda de paciente metastática que está estabilizada, o que fazer com elas, né? E muitas vezes elas sofreram sequelas e que também não sabe o que fazer, porque ela não está curada e não chegou no final da vida. Perfeito, e é isso. E é um grande limbo dentro da oncologia, né? Esses cuidados continuados, que a gente chama, né? Que é uma demanda crescente, e não é aqui, não é Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, é no mundo. Porque quanto mais a medicina evolui do ponto de vista de não consigo curar, mas consigo tratar, Sim. vai tratando. Então, Sim. vai tratando. E aí essas pessoas vão ficando realmente nesse meio do caminho, né? E aí a pergunta é, bom, o que a gente faz com essas pessoas? Cuida. Tem que ter profissional para fazer cuidados crônicos, cuidados continuados, gerenciamento de cuidados de saúde. E isso tudo parece novo, né? Parece uma coisa assim, uns conceitos novos, assim, quando na verdade a gente tá tendo que correr atrás do tempo que a gente perdeu, porque essa nossa mudança dentro da medicina, dentro da área da saúde, esse aumento de expectativa de vida que a gente está vendo na população já há bastante tempo e que agora está muito, né, está cada vez mais evidente, claro, tomadas as devidas proporções com o que acontece em relação à pandemia, mas a verdade é que a gente já vem com o aumento da expectativa de vida já tem uns anos. Então, assim, a pergunta é como que a gente está demorando tanto para ter clareza de como fazer gerenciamento de cuidados de pacientes, de pessoas que têm doença crônica. Principalmente... Porque, assim, pode falar. Porque enquanto a gente está falando, assim, né, de tratamento, a gente tem essa cabeça, né, tá tratando, tá mudando, tá curando, ou tá morrendo. Eu volto ao que eu tinha falado lá atrás. Essas pessoas que eu falei que acompanham já há muito tempo, né, elas estão vivendo ou elas estão morrendo? Ou elas estão os dois? Porque estão os dois, né? Então, a gente tem que cuidar desse processo, a gente tem que sentar com o olho no olho, falar do dia a dia e do que determina essa qualidade de vida, que passa, obviamente, pela presença do controle ou não dessa doença, claro, mas que tem várias outras coisas ao redor disso. Exatamente, até porque tu estavas falando da expectativa de vida, mas dentro da oncologia também a expectativa de vida está aumentando, né? Pela evolução da ciência, se não tem cura, porque a primeira nossa meta é ter a cura. Não teve, ou teve até um certo momento e agora passou para metástase, mas tem muitas meninas com metástase bem controlada. Mas tem várias demandas dentro da metástase controlada, né? Que são questões de insônia, de dores, de irritabilidade, o processo emocional, né? De como elas lidam com essa demanda dentro dessa demanda, né? E daí fica, até muitos profissionais têm essa dúvida de como lidar com essa nova demanda, né? É muito engraçado isso, porque eu vejo muitas meninas, por exemplo, que elas reclamam muito a questão da dor. Sim. E como tu colocaste ali, como é importante até falar mais sobre essa questão de quadro da dor evolui. E o não falar ajuda a evoluir. Porque eu vejo que muitas meninas, hoje elas não conseguem encontrar a resposta. E teve uma menina ainda que perguntou para mim, Grazi, eu queria saber como que trata dor crônica sem tomar medicamento.
né? E daí ficou nessa questão, assim, porque elas ficam nessa questão de como trabalhar com a dor sem tomar medicamento. Mas elas também não trabalharam com a dor, não se trabalhou a dor lá no início da dor. Tem alguns colegas, né, e alguns estudos falam muito sobre isso, que toda dor é uma dor total, que a gente diz, né? Porque a dor física que cronifica é uma dor que atrapalha a qualidade de vida, a funcionalidade, quantas vezes a pessoa deixa de sair, deixa de fazer alguma coisa com os amigos, deixa de namorar, deixa de viajar porque tá com dor, e aí começa a ter sintomas junto com isso, né? Então tem muita gente que tem tanta dor que começa a ter náusea, que começa a ter vômitos, começa a ter alteração intestinal, começa a ter imobilismo, né? Porque daí se mexe menos, e aí começa a sentir mais dor, enfim. Bastante coisas em relação a isso, né? O que a gente vê bom, tem muitas informações ao redor da dor, né? Principalmente da dor relacionada ao câncer. Mas uma coisa nos chama muita atenção ainda, que é o preconceito da maioria das pessoas ainda com certas medicações, né? Uma delas são os opioides, né? Clássico, conhecido, o medo da morfina, que por mais informações que a gente tenha, que a gente dê, é difícil desconstruir cultura, né? É difícil refazer cultura, mesmo assim a gente não desiste, a gente está aqui para isso. Então, assim, eu até brinco com alguns pacientes que já são meus há muito tempo e a gente consegue ter mais intimidade, assim, é sério mesmo que você toma quimioterapia toda semana e que você está brigando com um comprimido de morfina? Você já leu a bula? Não, porque eu li na bula, porque eu vi uma reportagem, porque não sei o que. Eu falei, ah, é? E você já leu a bula da sua quimioterapia? Então, Exatamente. Assim, nada inócuo, nada inocente, nada mesmo os tratamentos não farmacológicos. Se a gente for a fundo estudar, por exemplo, o efeito da psicoterapia, por exemplo, existe um efeito, não é farmacológico, mas existe um efeito que pode ser benéfico e pode não ser. Não no sentido de que fazer terapia é ruim. Não é ruim. Mas varia. Se você se adaptou a esse profissional, se deu certo, se não deu certo, se você foi... Depende. Isso acontece com todos, com médico, com físio, com fono, com nutri, com o que for. Tem gente que gosta muito da nutrição funcional. Tem gente que não gosta. Então, assim, é individual. Conhecimento tem e tem muito. Mas eu sempre digo, gente, o corpo da gente, eu sempre paciente não lê livro. Porque não é para ler, porque é individual. Então, assim, a gente tem muito protocolo e muito guideline para tudo. E eu sempre falo, o protocolo é para a gente ter um norte. Mas ele não é um definidor de conduta. O que define conduta é a relação profissional de saúde e paciente. É quando a gente entende o quanto daquele protocolo faz sentido ou não para aquele paciente. O quanto aquela medicação faz mais benefício do que malefício. O quanto a gente dá conta de causar um conforto e uma analgesia sem causar tanto efeito colateral. Mas volto a dizer, não é fingir que uma coisa é o anjo e outro é o diabo, porque as pessoas estão nessa pira, né? Nessa coisa assim, nossa, porque eu tomei tal coisa, é lindo, maravilhoso, perfeito, não sinto nada. Ok, que ótimo, que maravilhoso. Mas pode ser que isso para sua amiga não seja assim. Ela tem outro corpo, ela tem outras reações. Então, isso faz muita diferença no controle da dor de pessoas com câncer, né? Então, são essas crenças, essas crenças que não se aplicam, né? Essa opiofobia, que a gente chama esse medo dos opioides, que não é só da morfina, é de vários, né? O desconhecimento... Pode falar, Grace. Só deixa eu te cortar, que faz parte da situação. Os próprios remédios para dormir ou os de depressão, né? Que as pessoas comentam assim, eu não quero me viciar. Aí não conseguem dormir, não tem um sono tranquilo, tem mais dor, fica mais irritado. É uma bola de neve. Eu, por exemplo, faço uso do medicamento, né? Cheguei à conclusão, não foi uma decisão minha, foi uma decisão nossa, de equipe, minha, da médica. Mas eu vejo muitas meninas com resistência e ficam
horas, dias sem dormir, ou com sono pela metade, porque não querem se viciar com remédio indutor do sono, ou não querem se viciar com remédio para trabalhar a questão da ansiedade, ou a própria questão da depressão, né? Porque eu acho que isso ainda é mais evidente a quase todos os pacientes, né? E eu vejo a resistência muito grande, né? Porque elas não querem se viciar. Isso volto a dizer, cai nesse mesmo lugar dessa cultura, né? Existe uma construção que é rasa, é muito rasa. Eu tenho medo de me viciar. Assim, a gente não tem dúvida de que tem muitos remédios que têm um potencial de causar dependência. Tem, claro que tem. Mas é por isso que essa decisão ela é conjunta, por isso que é cuidado, existem formas de fazer, formas de começar o remédio, formas de desmamar do remédio. Existe critério, e às vezes as pessoas esquecem disso, né? Existem critérios para as coisas. Então, assim, isso que tu tá falando me lembra uma outra questão que muito a gente vê nos pacientes com câncer, que é esse heroísmo. E esse heroísmo muitas vezes faz com que eles não aceitem intervenções que são muito necessárias. Então, assim, eu tô com dor, mas eu vou aguentar no peito e não vou tomar nada. E uma semana depois a pessoa tá 3 dias na cama, não consegue comer porque com dor ninguém tem fome, não consegue dormir porque com dor ninguém dorme e assim por diante. E aí, assim, existe uma cobrança desse eu mato no peito, eu dou conta, eu não... E isso acaba com a qualidade de vida das pessoas, né? Assim, eu sempre fui muito crítica dessa relação bélica, né? Essa relação agressiva que faz muito com os pacientes com câncer. Acho muito complicada essa questão do ser guerreira, ser lutadora, enfim. São pessoas que estão passando aí por uma situação que precisa de ajuda, que tem que ser vivenciada no dia a dia, que vai ter dias maravilhosos, mas vão ter dias muito difíceis. Então, assim, esse lugar do paciente guerreiro faz com que as pessoas sofram muito. Inclusive nesse lugar que tu tá falando, que é do preconceito de precisar de ajuda medicamentosa, por exemplo. Exatamente. Assim como o preconceito de precisar de ajuda psicológica. Não, exatamente. Eu dou conta. Então isso é muito... É algo que a gente tem que ficar muito atento, porque isso gera muito sofrimento. A questão, por exemplo, eu falo muito sobre os medicamentos em relação à depressão, ansiedade, que era uma das coisas que eu tive desde o início, irritabilidade, né? E a questão do sono, né? Que a minha qualidade de sono, por causa dos medicamentos, ela, sem o indutor, eu não consigo dormir. Já tentei algumas vezes, o meu cérebro não desliga, não dorme, né? Então, assim, ou eu tomo medicamento, ou eu não durmo. E se eu não dormir, eu sei que eu tenho várias outras questões que eu já posso levantar às 8 da manhã chutando a cama, né? Então, eu não vou prestar para mais nada. Então, assim, até que ponto eu devo resistir a tomar esses tipos de medicamento? A própria questão da irritabilidade, que é uma coisa que ficou muito forte em mim, por conta do tratamento, eu desde o início, eu sempre conversei com a doutora, né? E eu assim, ou no caso da irritabilidade, ainda estava refletindo nos que estavam ao meu redor. Né? Então eu ia botar todo mundo para correr, porque eu ia ser aquela paciente que ia dar na cara de todo mundo. E eu precisava deles, eu precisava desse conjunto dessas pessoas. Então eu me senti necessária em estar tomando esse medicamento para que eu me sentisse bem, porque eu também não estava me suportando naquela situação, e para que eu tivesse qualidade com as pessoas que estavam cuidando de mim. Né? Então, eu logo de início, eu reconheci essa necessidade. Então, eu acho assim que para mim foi um ganho fenomenal, porque também esses medicamentos, se a gente não toma, depois também tem outros efeitos rebote, né? Porque daí a quimioterapia,
ela vem com outra construção que piora tudo. E daí, quanto mais a gente fala aqui, mais claro fica do quão integral tem que ser este olhar do profissional de saúde. Não importa se ele é médico, se ele é psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta, não importa. O olhar tem que ser integral, a gente tem que estar atento a isso, tem que ter ouvidos para escutar, tem que ter, porque é isso que tu está falando, assim, todos os dias a gente encontra um paciente que está resistindo, ele está tolerando alguma coisa, e eu sempre pergunto, mas assim, você está sobrevivendo ou você está querendo viver? Porque são coisas diferentes, né? Então a gente tem que estar com esse olhar, assim, e cuidar, assim, isso é uma bandeira, assim, eu bato muito nessa tecla, que é muito cuidado com a informação que a gente consome. A gente deveria ter esse cuidado sempre, inclusive com qualquer coisa. Desde que tipo de jornal, que tipo de notícia, que tipo de livro, que tipo de filme, porque isso afeta o nosso pensamento, né? Afeta a nossa crítica, afeta o que a gente está consumindo, nos afeta. Então, se você está sempre lendo, consumindo coisas assim em relação ao controle de sintomas que são difíceis, né, que são desses lugares, assim, você tem que aguentar, você tem que resistir, porque, enfim, a indústria farmacêutica é uma grande farsa, é uma grande mentira, é uma grande conspiração. Eu sempre digo, o que será que é mais conspiratório? Você tomar um remédio, dormir bem e ficar bem com o seu marido no dia seguinte e conseguir sair com as suas amigas e fazer o que você tem que fazer tranquila? Ou é você ficar resistindo e ficar irritada e brigar com as pessoas e ter uma qualidade de vida pior e se sentir cansada e se sentir triste e se sentir irritada? O que afinal de contas é uma conspiração? É o mundo com você ou é você mesmo que está conspirando contra você? Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que se questionar, a gente tem que usar a consulta para esses questionamentos, até para a gente criar direcionamentos, né, de para onde que a gente vai a partir daqui. Para mim, foi muito importante que eu também me reconheci dentro dessa situação, né? Rapidamente eu fiz essa observação, claro, não sozinha, com a ajuda das pessoas que estavam ao meu redor, que a gente percebeu essa mudança, que eu aceitasse, né? Entender que estava acontecendo essa mudança e que eu pedisse ajuda, né? Porque eu tinha 33 anos, né? Um casamento jovem, então assim, eu também não queria prejudicar essa relação, né? Os meus pais que estavam me ajudando, meu filho de 4 anos, então eu precisava ser forte nesse momento, no sentido de pedir ajuda, porque às vezes a gente confunde o que é ser forte, né? O que eu posso carregar e o que eu não posso carregar. Então, para mim isso foi muito claro e desde o início, acho que eu já no segundo ciclo eu já percebi essa mudança e já acionei a doutora e a gente já trabalhou com essas questões e até hoje eu vejo que eu preciso, até hoje eu vejo que é necessário, né? E daí veio outras demandas, veio a metástase, então, enfim, eu não tive alta e também não me prejudicou. Eu acho que eu ganhei muito mais fazendo uso dessas medicações, que não, claro, não foi, peguei na gaveta, fui na farmácia, foi com um conjunto, consenso, uma avaliação, e ela me faz muito melhor do que ao contrário, né? Então, se eu sou a Grazi que eu sou hoje, se eu tenho essa bagagem de minha vida esperando câncer há 10 anos, metastática, é pelo conjunto das minhas ações, né? Então, eu acho que isso é importante. E isso também faz parte do ser protagonista, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, eu sei que a gente já falou bastante, mas eu queria finalizar, não sei se tu tens tempo para isso. Como é que tá o teu momento? Se tu... Temos mais uns minutinhos. Tá. Eu queria só, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre aquela questão do testamento vital, que para fechar a questão dos cuidados paliativos. Sim.
Assim, o testamento vital, as diretivas antecipadas de vontade, né, elas são um conjunto de documentos assim, que direcionam o que a gente quer, como a gente quer ser cuidado, né, como a gente gostaria de receber cuidados de saúde, né, cuidados médicos, enfim, em um momento que a gente tem uma doença grave, uma situação grave, e a gente não consegue responder pela gente, né? E é bem legal fazer esse treinamento, porque começa de uma coisa informal, que eu acho que é o grande pulo do gato, mais do que você fazer um documento, mais do que você colocar as diretivas antecipadas de alguém em prontuário médico, quando trazem na consulta, ou quando constroem junto com a gente, enfim. Mais do que isso, do que a formalidade, a ideia é estimular as pessoas a conversarem sobre isso, né? O que a vida significa, né? O que é ter qualidade de vida para você diante de um quadro grave, né? Então, assim, por exemplo, eu cito quase sempre que eu falo disso a Luciana Dadalto, que é uma advogada lá de Minas, que é especialista no assunto, né? Recomendo sempre que as pessoas entrem lá no www.testamentovital.com.br, porque tem várias direções, tem várias formas de pensar no assunto. E é engraçado que a gente foge muito do assunto, né? Nossa, eu não quero pensar em como eu quero ser cuidada e quem eu quero que tome certas decisões se eu não puder responder por mim mesma. E aí a pergunta que eu sempre faço, assim, principalmente para pacientes que me procuram para falar sobre isso, sem ter uma doença, né? Sem ter algum quadro. Até porque, e isso é uma coisa interessante de se falar, que mesmo as pessoas que têm quadros mais graves ou doenças aí que estão progredindo, né? Recentemente eu cuidei de pacientes com doenças neurológicas bem graves, que são rapidamente progressivas, enfim, e que a gente pôde conversar sobre as diretivas antecipadas deles na primeira consulta, quando ainda tinha condições dessa conversa acontecer, condições cognitivas dessa conversa acontecer. Então, por exemplo, para muita gente não faz sentido ser alimentado de forma artificial. Já escutei mais de um paciente dizer para mim assim, ó, se eu tiver numa situação irreversível, que eu não consiga ter uma interação com as pessoas, que eu não interaja com o meio, eu não quero que fiquem mantendo a minha vida a qualquer custo, porque isso para mim não é vida. Então, assim, são formas que a gente tem de começar a conversar sobre isso. Eu digo para as pessoas, às vezes, sabe, tu já conversou sobre isso com o teu marido? Já conversou com teu filho? Já conversou com os teus pais? Aí as pessoas, nossa, que estranho, que mórbido, que isso, que aquilo. Mas não é, isso é da vida. E isso facilita muito a decisão, as decisões, quando esses momentos que são tão nevrálgicos e sensíveis e delicados chegam. Então, assim, eu já vi pacientes, filhas de pacientes, assim, que sofreram muito por não ter conversado com os seus pais durante um processo de doença, durante um processo de fim de vida, sobre a roupa que ele gostaria de estar no dia da morte, por exemplo. Né? Ah, como que você quer ser enterrado? E a pessoa dizendo, mas eu nunca quis ser enterrado, eu quero ser cremado. Mas isso nunca aconteceu, essa conversa nunca surgiu. E aí, quanto mais mórbido as pessoas acham e mais estranho, menos a gente dá espaço, menos a gente conversa. E aí, menos a gente dá espaço para a própria vida em si, para a vida mesmo, porque, assim, existe muita vida ao redor da morte, e as pessoas querem fugir disso, mas é uma realidade. Que quando a gente fala de processos de fim de vida, a gente está falando em como que a gente quer viver até lá. O que é importante para mim? O que é importante? Eu quero estar perto de quem? Eu quero que me cuidem de que forma? Onde que eu quero ficar? Eu quero ficar no hospital porque eu acho um ambiente seguro e controlado? Ou eu quero ficar em casa porque eu acho o hospital horrível, é um lugar frio e distante e cheio de coisas que não fazem sentido? Eu quero estar na minha casa, perto da minha família, perto dos meus amigos. Eu quero receber cuidados num ambiente que me é familiar. Enfim, entre várias outras coisas que vão muito além só do que as pessoas imaginam que é eu quero ser reanimado ou não numa certa situação. Não é isso. São várias outras coisas. Determinam várias formas de cuidado.
Não fica determinando o que eu não quero que seja feito, mas sim o que eu gostaria que fizessem se eu não puder responder. Porque enquanto eu estou respondendo, enquanto eu estou lúcido e autônomo, eu posso falar sobre isso. Exatamente. E eu posso. Mas e se eu não estiver? E eu vou trazer isso para a realidade, no sentido assim, ó, já conversei com o meu marido, porque como a gente fica no trânsito, vai e volta, enfim, eu não tô livre de que aconteça alguma coisa, um acidente e tudo mais. E ele sabe das minhas diretivas. Eu sou asmática, tive Covid, e foi uma coisa que a gente conversou, assim, olha, tem coisas que eu acho que vale a pena, tem coisas que não, porque isso não significa vida para mim. Sim. Então, assim, é delicado, mas isso falou muito da nossa vida, da nossa cumplicidade, da nossa relação, enfim, um monte de coisas. E aí eu também tiro o peso dele de ter que tomar decisões difíceis que ele nunca conversou, que ele não soube. E as pessoas sofrem muito com isso. A família sofre muito com isso, de assim, eu não sei o que ele quer. A gente nunca conversou sobre isso. E aí vira uma grande bola de neve de sofrimento, porque esse diálogo nunca aconteceu porque a gente não deu espaço. Isso faz parte do protagonismo, né? Porque está dentro do começo, meio e fim, que seria tudo a Exatamente. questão dos cuidados paliativos num todo, né? Então, cuidados paliativos desde o início e até as decisões finais. Exatamente. O protagonismo é até o fim. E mais uma vez, uma grande aula, um aprendizado muito bom. Ah, deixa eu só responder aqui. A Nelma pediu para te repetir o nome da advogada. Luciana Dadalto. Ah, consegue digitar aí? Peraí. Aqui, ó. Luciana Dadalto. Foi? Deve ter ido. Ah, deu. Então, eu queria mais uma vez agradecer, dizer que é mais um aprendizado. Eu acho que é importante essa troca, né, entre médico e paciente. Eu acho que a gente acaba passando alguma coisa para vocês e vocês muito mais para a gente, né? Eu admiro o teu trabalho, eu te acompanho há bastante tempo, pouco, mas bastante. E eu admiro essa tua disponibilidade, né, essa tua vontade de querer mudar e mudar o olhar das pessoas, né? Querer plantar sementinhas também nos alunos, nos novos profissionais, para que a gente tenha benefício futuro, né? Eu acho que é um benefício coletivo, porque todo mundo, em algum momento, pode vir a precisar, né? Então, essa questão dos cuidados paliativos eu gosto muito de estar compartilhando, porque eu vejo muitas meninas desesperadas, precisando de cuidado, precisando dessa atenção, e ficam com medo porque acham que alguém vai estar agorando, né? Tá acelerando um processo que, na verdade, não é um acelerar, é um cuidar, né? Então, quanto mais a gente sabe dessas informações, mais a gente busca qualidade de vida para a gente. E é o que a gente quer, né? Ser um paciente, mesmo em tratamento, mesmo fazendo uso de medicações, mas poder ter a nossa qualidade de vida, que o câncer não seja o nosso que atrapalhe ou que nossa pedra no sapato, né? Eu acho que a gente pode estar convivendo sim com ele, né? E só através do conhecimento que a gente pode diminuir o peso, o fardo que ele por si só já nos fornece. Eu que agradeço, Grazi. Eu sempre faço com bastante carinho. Eu acho que todo espaço aberto para a gente conversar sobre cuidados paliativos, conversar sobre gerenciamento de cuidados, sobre cuidar, tem que acontecer. E que bom que está vindo esse movimento cada vez mais dos pacientes mais bem informados, pacientes mais preocupados em perguntar, em saber, né? Então, assim, eu fico bem, bem feliz com os nossos encontros e eu fico muito grata.
Eu vejo que tem meninas que elas têm, que são receosas, né, em ouvir, em querer entrar. Algumas tentam se encorajar para saber um pouquinho mais. Outras que são mais decididas, como eu, né, que quero saber, que quero aprender desde o primeiro momento. Eu sempre fui muito participativa de todos os passos. E isso talvez ajudou, contribuiu para todo esse sucesso de estar bem convivendo com isso. E que eu gosto também de plantar essa sementinha nas minhas amigas. E eu vejo que quem está assistindo aqui está gostando, gostou. E depois a gente compartilha. Em outro momento, as meninas sempre buscam para ouvir um pouquinho e aprender um pouquinho. Que bom, maravilha. Agora, além de plantar, vamos regar as plantinhas. Vamos. Eu quero aproveitar e dizer que eu quero continuar contando com a tua ajuda em outros momentos, porque é necessário. Te ouvir falar me acalenta muito. Ai, que bom, Grazi. Vamos estar aqui, continuamos juntos. Tá bom. Obrigado, boa noite e que possamos dar continuidade nesse café com outros assuntos. E amanhã eu vou conversar com as meninas, a Zaira e a Ana, para estar conversando sobre sexualidade, que eu acho que também é um assunto bem interessante. Que maravilha. Obrigada também, boa noite. Boa e noite. Até as próximas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Aguardo vocês nas próximas lives. Tem assuntos bem legais e quem quiser colaborar com sugestões, com tema, pode me chamar no direct que a gente pode trazer conversas bem legais para ter esse momento de troca, tá bom? Beijo, até a próxima.